Graça e paz, família. Estamos aí para mais um vídeo no canal Peregrino. Se você não sabe o que é peregrino, significa de passagem, aquele que não pertence a este lugar, que está de passagem. Todo aquele que crê que não pertence a esse lugar pode também se considerar um peregrino. Todo aquele que crê que está aqui de passagem pode se considerar um peregrino. Por isso o nome Peregrino, para que todos se acheguem e se identifiquem. Não está escrito o peregrino, está escrito peregrino, para que você também possa se sentir um peregrino. Hoje eu vou falar para você sobre a ressurreição de Jesus e a missão que ele deu aos discípulos. Quem são os discípulos de Jesus? Os discípulos de Jesus são aqueles que aprenderam com ele. Temos 12 principais, um morreu, ficou 11 até então. Até capítulo 16 de Marcos são 11 discípulos. Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tiago, Mateus, Tomé, Judas Tadeu e o Simão Zelote. E o Judas Iscariote morreu. São 11 discípulos até então. Esses 11 discípulos andaram com ele, ouviram os ensinamentos dele, viram os milagres, tudo que Jesus fez, o amor de Jesus pelas pessoas, o clamor de Jesus pelas pessoas, a santidade de Jesus, a autoridade que ele tinha sobre os demônios, viu todos os sinais e maravilhas confirmados por Deus na vida dele. E criam que Jesus era o Filho de Deus. Só que a mente deles estava um tanto limitadas porque eles não acreditavam que Jesus podia morrer. Tanto que quando Jesus morreu, eles se entristeceram, não creram no que Jesus disse a respeito dele ressuscitar no terceiro dia. Não creram. Você vai ver isso bem claro aqui nesse texto que a gente vai ler. Eles estavam entristecidos, como se as esperanças dele, as expectativas deles que estavam em Jesus tivesse ido embora. Só que eles vão ser bem surpreendidos aqui no final dessa leitura. Me acompanha, porque essa leitura também serve para você, também serve para mim. Capítulo 16, último capítulo do Evangelho segundo Marcos. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Jesus estava no sepulcro já. Elas compraram incensos, especiarias, na verdade perfumes, especiarias, coisas para passar no corpo de Jesus, para conservar o corpo, para limpar, para deixar cheiroso, preparado para o velório, o que fosse necessário naquela época. Foram cuidar de tratar o corpo. Compraram todas essas coisas. Repara que aqui está terminando o sábado. Jesus morreu na sexta, sábado, terminando o sábado, vem cair o domingo. E no domingo vai ser justamente quando elas vão lá. No primeiro dia da semana, que é o domingo, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Como é que a gente vai entrar lá, se há uma pedra grande tampando a entrada do sepulcro? 3 mulheres não conseguiria. Tanto que elas estão preocupadas, quem vai remover para a gente? Era necessário um aparato, porque também um homem sozinho não conseguiria remover. Seriam homens, e homens fortes, homens preparados, algum tipo de equipamento, alguma coisa para empurrar, tipo aquela armadeira, colocou embaixo da pedra, levantou, vamos empurrar. Alguma coisa do tipo, tanto que elas estão preocupadas. Quem removerá a pedra da entrada do sepulcro para a gente? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas e assentado à direita. E ficaram amedrontadas. Imagina, tu abriu o sepulcro, tem um jovem vestido de roupa branca. E onde devia estar o corpo, não está ali. Elas ficaram aterrorizadas, porque era um ser diferente que estava ali. Alguns poderiam dizer assim, era assombração, viu uma assombração, só que até então não é uma presença desagradável, só é desconhecido. Ele disse para elas, não tenham medo, vocês estão procurando a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse.
Aleluia. Lá vocês o verão como ele disse. Jesus tinha prometido que apareceria. Aqui deixou claro que lá eles o verão como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, pouco antes delas chegarem lá, elas chegaram no início do dia, no nascer do sol. Só que Jesus ressuscitou na madrugada, um pouco antes delas chegarem lá. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinha estado. Eles estavam lamentando e chorando. Aí, ó, eles estavam lamentando e chorando. Eles quem? Quem estava com Jesus anteriormente? Os discípulos. Aqui, como é que está aqui, ó. Ela foi e contou aos que com ele haviam estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Não creram. Apesar de ter vivido com Jesus, ainda assim a fé deles estava desta forma. Eles não creram porque alguém disse. Era necessário eles ver, vocês vão ver. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Continuaram sem crer. Mas Jesus apareceu aos 11, quando eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não creram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Tipo, Jesus falou assim para eles, como assim? Eu não disse que ia ressuscitar no 3º dia? Parecia Maria Madalena. Ela disse a vocês e vocês não creram. Parecia 2 de vocês. Disseram a vocês e vocês não creram. Eis eu aqui agora. É necessário eu aparecer a vocês para vocês crerem. Pelo menos vocês vão ver. Muitos à frente, como nós hoje em dia, poucos veem Jesus assim. Muitos de nós, grande maioria de nós, escolhe crer antes de ver. Mas isso é bom, porque Jesus uma certa vez diz a Tomé, bem-aventurado os que não viram e creem. Agora, o interessante é que quando a gente crê e passa a viver, aí a gente passa a ter a experiência. Isso é bom. Primeiro a gente escolhe crer e viver. As experiências vêm depois. Jesus pode aparecer a gente se ele quiser. Jesus pode nos visitar em sonho ou até mesmo com os olhos abertos ou nos arrebatar a ter uma experiência com ele no céu. Pode todas essas coisas. Mas ele disse uma certa vez, bem-aventurado aqueles que não viram e creem, disse para Tomé. Versículo 15. Disse-lhes Jesus, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vocês acham que os discípulos passaram a pregar o evangelho sem ver? Eles primeiro viram. Viveram com Jesus, viu Jesus morrer, depois viu Jesus ressuscitado. Aí sim eles passaram a pregar. Eles pregaram o evangelho que eles viram. Pregaram o evangelho que eles teve experiência. Hoje eu prego um evangelho que eu vivo. Eu prego um evangelho que eu tenho experiência. Mesmo que eu não tenha visto Jesus com os meus próprios olhos. Mesmo que eu não tenha tocado nele. Mesmo que eu não tenha ouvido a voz dele. Mas a palavra dele que eu tenho vivido, eu tenho experimentado. Tenho experimentado milagres. Tenho sentido a sua presença. Tenho sentido no meu espírito a confirmação da sua palavra. Tenho sentido na minha própria carne a libertação de pecados, de costumes e a fé que cresce dentro de mim. O Espírito Santo que me confirma que eu sou filho de Deus e não resta mais nenhuma dúvida. São coisas que vão acontecendo e vai confirmando a palavra em nós. Até um dia a gente ter uma experiência mais profunda ainda. Porque quanto mais a gente caminha com Deus, mais experiência a gente vai tendo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É simples assim. Simples assim. Às vezes uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, que ainda não se entregou ao Evangelho, não se entregou a viver a palavra, se pergunta, por que eu vou ser condenado? E se eu fizer as coisas certinho, por que eu vou ser condenado? Só porque eu não aceitei Jesus. Olha do que se trata. O ser humano pecou. Todos pecaram. E ficaram destituídos da glória de Deus. Destituído é sem direito à glória de Deus. Distante de Deus. O pecado nos fez inimigo de Deus. Devedores. Devíamos um castigo. O que acontece? Jesus pagou esse preço por nós.
A morte e sofrimento de Jesus foi o pagamento desse preço para que a gente tivesse reconciliação com Deus novamente. E foi isso que aconteceu. É necessário crer nisso para se aproximar de Deus. Ou você consegue pagar sua dívida com Deus? Nenhum ser humano consegue. Nenhum ser humano consegue. Jesus fez isso. É disso que se trata. Se você crê e for batizado, você vai ser salvo. Se você não crê, continua no seu caminho. Se você não crê que foi perdoado através de Jesus, você continua no seu caminho. É disso que se trata o Evangelho. É como se a multidão estivesse indo rumo ao precipício. Toda uma multidão, lá na frente tem um precipício de morte. Esse é o caminho da humanidade. Jesus veio para mostrar um caminho de vida. Todo aquele que crê sai desse caminho rumo ao precipício. Todo aquele que crê no que Jesus fez e for batizado sai desse caminho de precipício. Sabe? Caminho de precipício. Creu, sai desse caminho. É assim. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. São os sinais que seguem aqueles que creem. Expulsar demônios, orar e colocar as mãos e a pessoa ser curada. Os milagres são sinais que creem a nossa fé. Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. A palavra de Jesus ela é acompanhada com os sinais sobrenaturais, com os sinais vindos de Deus. Se eu estou pregando aqui o Evangelho, alguma coisa chegou até você, a palavra tocou você. E não é porque eu estou pregando simplesmente, é porque eu estou falando da palavra dele. A palavra dele é real e não volta vazia. Se fala sobre sinais e maravilhas, acontece. Se ele quiser, ele te cura agora aí onde você está. Aí já foge um pouco do nosso domínio, porque é ele quem faz. Aqui. E cooperava com eles, ele confirmava-lhes a palavra com os sinais que o acompanhava. Quem confirma é Jesus. Jesus confirmava a palavra que eles pregavam. Tipo, essa aqui é minha palavra. Ele está pregando a verdade. Aí os sinais aconteciam, os milagres, expulsava demônio no nome de Jesus. O evangelho é esse aí. Jesus morreu, ressuscitou e está à destra de Deus. Todo aquele que crer nisso será salvo. Os que não crer, já está condenado. Já está caminho do precipício. Se aproxima mais da palavra de Deus, deixa a sua fé crescer. Não ignore. Não ignore. Se aproxime cada vez mais. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo.